de poder estar aqui nessa noite, cultuando e trazendo a mensagem para vocês. Nesse momento eu quero falar algo a qual Deus colocou no meu coração, porque quando Ele me trouxe esses versos a qual nós vamos ler juntos agorinha, Ele também me levou a uma meditação muito profunda. E naquele momento eu pude entender que há perdas que não fazem barulho. Existem perdas que acontecem de forma silenciosa, aos poucos, sem alardes, sem que ninguém perceba. Há perdas que não mudam a nossa aparência, mas mudam o nosso interior. Nós continuamos sorrindo, trabalhando. Nós continuamos cuidando do lar, dos filhos, da família. E ainda assim, algo está fora do lugar. E o mais interessante é que as pessoas ao nosso redor, elas acreditam que está tudo bem. E aparentemente está tudo bem. Talvez você que está aí sentada nessa noite, passou por um desafio ou está passando por algo, a qual você torce para que alguém perceba que algo está parando de funcionar, ou que algo já não está mais funcionando. Mas não é isso que acontece. Aparentemente está tudo bem. Lucas 15 é o capítulo conhecido pelas coisas perdidas. Jesus vai contar 3 parábolas: a ovelha que se perdeu, a dracma perdida e o filho pródigo. Embora os personagens sejam diferentes, o propósito continua sendo único: revelar o amor de Deus através daquilo que se perdeu. E antes de entrar nessa mensagem, eu quero louvar mais uma vez a Deus pela vida da senhora pastora, porque em meio a tanta confirmação de Deus para essa mensagem, a senhora chegou abrindo o culto com uma mulher que perseverou, que persistiu por uma busca. E é sobre uma mulher parecida com esta que eu vou falar nessa noite. Aleluias. Lucas 15, capítulo 15, verso 8 ao 10. Eu quero que você acompanhe essa leitura na Bíblia comigo, em nome de Jesus. E Jesus vai contar essa parábola. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. E eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E eu quero que você repita essas palavras comigo, para que fique gravada na tálba do teu coração nessa noite. Vamos lá? Uma mulher, uma circunstância, um vazio, uma decisão, um processo e um reencontro. A Bíblia vai nos mencionar dentro desse cenário essas palavras, e elas são as palavras-chave da ministração dessa noite. Essa mulher, ela é a personagem principal. É a mulher que percebe quando está faltando uma, porque ela entende que 9 não são 10. É uma mulher que, além de perceber que 9 não são 10, ela entende que precisa procurar, porque houve um vazio. Quando essa mulher olha as 10 dracmas e uma já não está mais lá, isso fica um vazio. Ela entende, mais uma vez eu repito, 9 não são 10. Então ela passa por um processo. E qual é esse processo? Ela precisa acender a luz, ela precisa varrer, e ela precisa procurar cuidadosamente, ou seja, diligentemente. Você está entendendo que essa mulher, ela não apenas procura, mas ela tem um cuidado para que ela encontre. Essa mulher, ela deseja encontrar aquilo que se perdeu. Mas o final é interessante, porque ele não só alegra a história, mas alegra o nosso coração também. No último verso 10, Jesus diz que teve alegria. E essa alegria acontece porque ela encontrou aquilo que se perdeu. Nesse momento, eu quero que você redobre a sua atenção,
porque eu vou falar sobre o contexto dessa história. A Bíblia, o texto não vai mencionar o nome, a idade e nem sua condição social. Era uma mulher comum, vivendo a tua rotina do seu dia a dia. No séculos passados da cultura judaica, muitas mulheres costumavam passar a maior parte do teu dia administrando os lares. Elas cuidavam da casa, cuidavam dos alimentos, preparavam os alimentos, armazenavam mantimentos. Nesse tempo, elas customizavam roupas e zelavam pelo bem da sua família. E aqui eu entendo algo. A casa fazia parte da rotina dessa mulher. E eu quero abrir um parênteses, porque nós, como mulheres, quando nós arrumamos a casa, nós colocamos essa taça aqui. A gente pode esquecer de várias coisas, mas quando a gente olha para ela e vê que ela não está naquele lugar, pode ter mudado centímetros, mas a gente percebe. É verdade, não é? Lá em casa eu sou assim. Mudou um pouquinho de lugar. Quem que mudou aquilo ali? Por que tirou aquilo ali? E assim era essa mulher. Essa mulher, ela sabia exatamente quantas moedas ela tinha. E ela percebeu imediatamente quando uma se perdeu. Essa mulher, ela vai nos mostrar uma atenção e um zelo. Porque ela não demonstra em nenhum momento um descuido, ou até mesmo uma indiferença sobre aquilo que ela possuía. Ela pode ter tido 10 e ela continuou com 9, mas fez falta. Essa mulher nos mostra mais uma vez que tem coisas que nós perdemos. Nós podemos comprar uma igual, nós podemos comprar uma parecida, mas não é substituída. Louvado seja Deus. Essa mulher, ela revela algo profundo sobre Jesus. É uma mulher que persiste. Essa mulher, ela insiste. Essa mulher, ela olha para aquela situação, ela diz, 9 pode ser muito, mas ainda não é 10. Essa mulher, ela muda a rotina de toda a tua casa, por causa de uma moeda. Eu não sei se você entendeu, mas Deus está aqui nessa casa hoje, para mudar qualquer situação, por causa de uma vida que se perdeu. Aleluias, oh, aleluias. E essa mulher, ela procura até encontrar. E aqui eu aprendo algo profundo. Deus não desiste facilmente, nem de mim, nem de você. Talvez nós estamos em alguns momentos mais afastados, mais distante, mas o teu amor insiste em nos acompanhar. O teu amor insiste bater na porta do nosso coração e entrar. E é sobre esse amor que eu quero falar hoje para vocês. Eu vou falar e vocês vão ouvir diversas vezes a palavra amor. Mas não coloque a tua expectativa em um amor terreno, porque o amor que eu declaro hoje sobre a vida de cada uma de nós, mulheres, é um amor celestial, que dificilmente desiste de uma vida. Aleluias! E dentro desse contexto histórico, eu quero que você continue caminhando comigo por essa história. A dracma eram moedas gregas de prata. E o teu valor era equivalente aproximadamente a um salário de um dia de um trabalhador. Olha para a irmã do teu lado e diz, financeiramente era importante. Mas surgem alguns estudiosos e eles acreditam que não era apenas um valor financeiro. Era algo maior, algo mais profundo. Naquela época, era comum, quando as mulheres se casavam, elas recebiam de presente 10 dracmas. Elas eram costuradas em um véu ou até mesmo em um adorno. E significava a honra, a aliança e identidade.
Por isso que quando aquelas mulheres perdiam alguma delas, não se tratava apenas de um valor em dinheiro, em espécie. Se tratava de algo muito precioso. Nesse momento, eu quero que vocês fechem os olhos. Porque dentro do verso a qual eu compartilhei aqui com vocês no início, Jesus nos apresenta um cenário. Um cenário a qual era escuro. Naquela época, as casas elas eram escuras e tinha apenas uma janela. Mesmo durante o dia, continuava com o interior da casa escuro. O chão era batido de terra ou até mesmo de pedra. Com os olhos ainda fechados, eu quero vocês imaginam que vocês ganharam algo muito valioso. E isso se perdeu dentro da tua casa. Você sabe que você perdeu lá dentro. Mas você não sabe aonde você perdeu. Imagina que a situação é tão ruim porque a casa em que você mora, ela é totalmente escura. Então não tem como você olhar para a situação e dizer assim: amanhã, quando clarear, eu procuro. Então eu entendo aqui que aquela mulher precisava tomar um posicionamento imediato. Ela não podia esperar algo que não ia existir. Então aquela mulher, ela se posiciona. E aqui eu começo a entender. Porque Jesus diz que ela acende a luz, ela varre a casa e ela procura cuidadosamente. Jesus está descrevendo uma cena real. Olha aqui para mim. A dracma continua sendo prata. Ela continua valiosa. Mas ela estava fora do lugar. Ela perdeu a posição, mas não perdeu o valor. E eu quero declarar a primeira palavra profética sobre a tua vida. Talvez você chegou aqui e você continua sendo preciosa para Deus. Você continua sendo amada por Deus. Mas no meio do caminho, você perdeu a tua identidade. Você perdeu a tua comunhão. Você perdeu a paz. Você perdeu a esperança. E eu quero dizer para você que o Deus que chegou aqui antes mesmo de você sentar nessa cadeira, Ele está dizendo para você: filha, você continua sendo preciosa, você continua sendo amada por mim, mas hoje é a noite que eu escolhi para que você encontre aquilo que se perdeu. Essa mulher, ela tinha 9, mas não eram 10. Repita comigo: 9 não são. Mais uma vez, 9 não são. E é por isso que ela procura. E o ato de procurar é uma decisão. Eu entendo que aquela mulher, ela poderia muito bem justificar, não é, pastora Kelly? Uma casa escura, um chão batido, uma moeda pequenina caindo no meio daquela terra. Ela poderia falar: meu Deus, eu sinto muito, mas eu perdi. Ela poderia muito bem olhar para aquela situação, sentir muito, mas justificar. Só que aquela mulher, ela nos apresenta algo muito valioso. Ela persiste em procurar, não porque ela sabe aonde está, mas porque ela sabe o valor que aquilo tem para ela. Aleluias. Ela nos ensina um amor verdadeiro, o amor que não desiste facilmente. E eu fico pensando assim: quantas vezes eu quis desistir de Deus? Que engraçado, né? Talvez tenha mais pessoas que se identificam. Mas quantas vezes eu olhei para situações da minha vida, para os ciclos. Porque existem ciclos de dores que parece que é interminável, né? Você já está suando, você já está, e está ali, você olha, eu matei vários leões e esse continua vivo.
E quantas vezes eu olhei para situações da minha vida, a qual Deus não tinha culpa nenhuma, a qual muitas delas eram culpa minha mesmo, e eu quis desistir de Deus. E eu quero te perguntar algo: como você desiste de alguém, se o amor dele é imensurável, ele é incondicional, e mesmo que você não queira, ele está aqui o tempo todo. Você é minha, eu te escolhi, para mim você tem valor, para mim você é preciosa. Mas Deus não está aqui nessa noite apenas para dizer o que você significa para Ele. Ele está aqui para dizer para você que hoje é a noite que você precisa encontrar aquilo que se perdeu. Aleluias. Oh, aleluias. Quantas vezes nós desistimos de nós mesmos? Às vezes, como mãe, nós desistimos dos nossos filhos. Às vezes desistimos até do ministério. E desistimos de sonhos, a qual foi Deus que colocou no nosso coração. Mas eu quero dizer algo hoje para você, e eu espero que fique gravado na tábua do teu coração. Existe um Deus, Ele está aqui, e Ele está dizendo para você nessa noite, que enquanto houver possibilidade de restauração, Ele está aqui para restaurar, para procurar e encontrar aquilo que foi perdido. Aleluias. E nós vamos ver que depois que ela se posiciona para procurá-la, ela acende a luz. E a luz, nesse contexto e em toda a Bíblia, ela tem um sentido, um significado muito importante, para lá de importante, essencial. A luz dentro daquela casa era indispensável, já que eu falei no início que as casas antigas, elas tinham apenas uma janela, continuava escura mesmo durante o dia, e o chão era batido, a moeda era pequena, a luz era indispensável naquele cenário. Mas a luz, para aquela mulher, serviu para ajudá-la a encontrar aquilo que se perdeu. Mas nessa noite, a luz vai representar a ação do Espírito Santo e a palavra de Deus na tua vida. Talvez você esteja passando por alguma área ou algum desafio em que você não consegue ter clareza das coisas, mas Deus hoje está aqui para acender a luz sobre a tua vida, sobre aquilo que se perdeu, e fazer com que você ache, porque antes de Deus restaurar, primeiro Ele ilumina. Às vezes vai existir até um versículo, e existe esse versículo, que vai falar que Deus, Ele traz a luz aquilo que houve trevas. E muitas das vezes nós não conseguimos ter clareza de algo, e nós não identificamos que nós estamos passando por um momento de escuridão. Nós não identificamos que nós estamos passando por um momento em que a gente não consegue enxergar além da dor, além da perda, além da circunstância, além dos desafios, além daquilo que nós queríamos, nós não conseguimos. E é essa luz que está sobre nós hoje. A luz que traz clareza a tudo aquilo que estava em oculto. Talvez você chegou aqui e em algum momento você disse: Deus, só o Senhor sabe o que eu estou sentindo. Só o Senhor sabe aquilo que se perdeu. E eu quero dizer para você nessa noite: Ele saber é suficiente. Ele saber basta. Ele saber muda tudo. Mas como aquela mulher que se posiciona, você também precisa se posicionar nessa noite como uma mulher que reconhece que em algum momento da vida se perdeu ou perdeu algo, e está aqui para receber do céu aquilo que Ele quer que você encontre. Aleluias. Oh, aleluias.
Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. E dentro do texto que nós lemos juntinhas, Jesus narra também um objeto, a vassoura. Então essa mulher, ela pega uma vassoura e ela começa a varrer. E eu fico imaginando, com a minha mente fértil, eu que tenho rinite, eu varrer um pouquinho, eu espirro o dia inteiro. Tem hora que eu tenho que sair correndo para não acontecer algo a mais. Eu fico imaginando naquele tempo, aonde eles retratam, onde Jesus retrata que as casas, elas eram de chão batido. Não era uma poeira que a gente vê hoje em dia, que a gente tira dos móveis, que a gente varre o chão. Não era um detalhe. Era uma realidade. E aquela mulher, ela, por mais que ela tenha limitações, porque Jesus apresenta essa mulher como um ser humano, ela não era um anjo. Então essa mulher, ela tinha limitações. E eu imagino aquela mulher varrendo, tirando toda a poeira, para que a moeda pudesse aparecer. E eu quero nesse momento que você imagine, não aquela mulher, mas a presença do Espírito Santo nessa noite, varrendo, até encontrar aquilo que se perdeu dentro de você. Talvez o inimigo esteja aí do teu lado falando assim: desiste, não vai encontrar, é muita poeira, é muita sujeira. E o Espírito Santo está falando: persevera, insiste, persiste, continua, porque vai aparecer. Aleluias, oh glória, alabaxurianda, lelebaiastoro. E o que Deus quer fazer nessa noite, através da mensagem liberada aqui, é varrer a ferida, varrer as dores. O Espírito Santo nessa noite, ele não quer varrer para envergonhar. Ele varre para expor. Mas quando ele expõe, ele remove a sujeira também. Muitas das vezes nós, durante o processo, durante a falha, durante os erros, nós ficamos envergonhados. Ainda mais quando o Espírito Santo constrange. A gente fica querendo se esconder. E muitas das vezes parece que confessar é uma vergonha. Parece que quando você vai confessar, é como se uma vergonha quisesse impedir você de reconhecer aquilo que se perdeu, aquilo que falhou, aquilo que morreu. Mas nessa noite, eu quero dizer para você: fica tranquila. Fica tranquila, porque o Deus que expõe remove toda a sujeira. O Deus que expõe tem propósito. Ele não expõe sem propósito. Ele não expõe para causar vergonha. Ele não expõe para causar medo. Ele expõe para virar milagre na mão dele. Ele expõe para curar. Ele expõe para achar. E quando você começar a entender isso, algo diferente começa a acontecer dentro de você. Porque o que mais importa é o que Deus vai fazer através daquilo que Ele expôs. Aleluias. Louvado e exaltado seja o teu nome. Deus não vai para machucar. Eu acredito que, como eu sou a prova viva, essas mulheres aqui, todas são prova viva de que Deus nunca varreu para ferir. Deus varre para colocar no lugar. Deus varre para encontrar. Aleluia. E a Bíblia, ela também menciona, o texto menciona que houve um reencontro. E quando fala sobre reencontro, eu já penso logo naquilo que ela encontrou. Uma única moeda fez festa. Porque o texto vai mencionar no verso 10
que quando aquela mulher encontra, ela chama as vizinhas, ela chama as amigas, e ela celebra uma única moeda que se perdeu. E talvez existam mulheres aqui que está perdida há um tempo, ou que perdeu algo, e acha que não tem valor. Talvez assim como eu pensei um dia, quando eu fiz uma oração a Deus. Foi uma das minhas experiências com Deus, e aliás, as primeiras. Eu falei: Deus, quer saber de uma coisa? Eu tinha feito um propósito de 30 dias. Era recém-convertida. E eu fiz um propósito de 30 dias. Tinha sido mandada embora do serviço, porque eu não estava mais me encaixando ali dentro. E foi apenas isso, um ciclo que se encerrou de uma forma muito verdadeira, e que me causou um pouco de preocupação. E eu falei: Deus, eu vou fazer um propósito com o Senhor de 30 dias, e eu quero que o Senhor me responda sobre algo que eu estou pedindo. E eu lembro que ninguém sabia. Eu fiz sozinha, só eu e Deus sabia. E eu lembro que quando chegou no último dia, e eu toda esperançosa, né? Porque as pessoas falavam para mim de um Deus que respondia. As pessoas falavam para mim de um Deus que fazia. As pessoas falavam para mim de experiências. E eu falei: Deus, eu quero tanto, não só ouvir, não só ver, mas contemplar isso na minha vida, contemplar o milagre na minha vida, contemplar as orações respondidas. E então a minha expectativa estava lá em cima. E eu lembro que no último dia, eu fiquei um pouco perturbada, que eu esperava que Ele me respondesse naquela hora, e Ele não me respondeu. Eu falei: oh Deus, quer saber de uma coisa? Desse jeitinho. O Senhor quer saber de uma coisa? Eu não precisa me responder mais não. Não precisa me responder mais não. Tá bom? Eu já entendi que o Senhor tem pessoas pedindo oração nos hospitais, na cadeia, enfermidade, libertação. Eu já entendi. Eu também, o que eu quero? Daí ficar pedindo uma coisa tão boba que eu posso fazer sozinha. E ficou ali. E eu fui para o culto. Aí eu cheguei lá no culto. Eu tinha falado aquilo, mas eu estava igual a mulher que procura a dracma. Eu tinha esperança que algo acontecesse. E eu falei: eu não vou contar para ninguém, porque eu quero saber se é Deus mesmo. E aí quando eu cheguei no culto, aquele fio de esperança ainda, eu falei assim: meu Deus, o pastor vai entregar o microfone e não vai me falar nada. E aí ele vira de novo e ele responde aquilo a qual eu havia pedido em oração. E eu quis abrir esse pedacinho de uma das minhas experiências com Deus, porque naquele momento a qual eu estava fazendo algo, orando, me posicionando para orar, eu me senti menos valiosa, eu me senti menos importante. E não foi Deus que disse isso ao meu respeito, foi as vozes que falavam a todo tempo no meu ouvido que eu não era importante, que Ele não estava me ouvindo, que eu não tinha valor. E talvez eu esteja pregando para mulheres que ouvem essas vozes, que talvez não identificou aquilo que se perdeu, mas que em algum momento se sentiu menos pertencente, se sentiu menos valiosa, se sentiu menos amada. Mas se por uma moeda aquela mulher celebrou, eu estou aqui nessa noite para declarar sobre a tua vida que Deus se celebra. Deus celebra quando você encontra aquilo que foi perdido. Deus celebra quando você se alegra. Deus celebra quando você se sente amada. Oh, aleluias. Nessa mensagem o que se perdeu foi um objeto, foi uma moeda. Mas não é porque ela era uma moeda que ela tinha menos importância. E Jesus, Ele traz essa mulher para que nessa noite ela seja representada como Espírito Santo. Porque Deus continua acendendo a luz.
Deus continua varrendo a casa. Deus continua a busca insistente na minha vida e na tua vida. Talvez as mulheres a qual eu estou ministrando aqui nessa noite, elas se encontram se sentindo perdidas, sabe? E às vezes a gente não consegue identificar. Às vezes a gente não tem clareza mesmo. E é por isso que Deus usa essa mensagem, para que através dessa ministração Ele possa trazer à tua memória aquilo que ainda dói, aquilo que ainda não se alinhou, aquilo que ainda está morto. Mas nessa noite eu prego sobre um Deus que tem o poder para trazer vida àquilo que já havia morrido. Eu prego sobre um Deus nessa noite que traz à luz aquilo que está na escuridão. Eu prego sobre um Deus nessa noite que pode não haver valor na tua vida para muitas pessoas, mas para Ele você é muito mais que preciosa. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou melhorar para você. Talvez você sabe que você é preciosa, talvez você sabe que você é amada, mas eu quero dizer para você nessa noite que você não é apenas isso, você é valiosa. Para Deus você tem valor. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Para Deus você tem valor. Para Deus o que você faz tem valor. Para Deus, mesmo errante, mesmo perdida, você não perde o valor. E eu acho tão bonito essa passagem da Bíblia, porque o texto inicia como uma mulher que está preocupada por algo que ela perdeu. Mas no mesmo texto, a Bíblia nos diz que essa mulher celebra. Deixa eu falar algo para o teu coração. Talvez você entrou aqui preocupada, perdida, triste, ansiosa, com medo, frustrada, com sonhos adormecidos. Mas eu quero dizer para você que esse capítulo da tua vida se encerra hoje. E sabe qual que é o final dele? Celebração. Você vai celebrar os sonhos, você vai celebrar a vitória, você vai celebrar a vida dos seus filhos, você vai celebrar teu casamento, você vai celebrar a tua profissão. Oh, aleluia! Eu estou pregando aqui sobre um Jesus que diz na Bíblia. Esse Jesus, ele diz na Bíblia que uma mulher, ela inicia procurando algo que se perdeu, mas ela termina celebrando algo que foi encontrado. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Se coloque sobre os seus pés neste momento. Louvado e exaltado é o teu nome, Jesus. Talvez existem mulheres aqui que continuam sorrindo, mas perdeu a alegria. Continua cuidando de todos, mas deixaram de cuidar-se de si mesmo. Talvez existam mulheres que continuam servindo a Deus, mas perderam a esperança, a identidade, a paz e a comunhão. Durante toda a mensagem, nós caminhamos ao lado de uma mulher que estava procurando algo que se perdeu. E nesse momento, eu quero falar com mulheres que precisam ser encontradas. Durante toda a história, nós acompanhamos uma mulher que buscava insistentemente, diligentemente, por algo. Mas nessa noite, talvez tenham mulheres
que precisam ser encontradas. O Deus, o Jesus, que usou há mais de 2000 anos atrás essa mensagem para ensinar os discípulos, continua sendo o mesmo Deus, que valoriza, que procura, que insiste, que persiste, que continua, mesmo quando nós perdemos a esperança, mesmo quando nós não vemos sentido para continuar, mesmo quando nós declaramos como morto aquilo que Ele hoje vai trazer vida. Eu não quero finalizar essa mensagem falando com mulheres perfeitas. Eu quero finalizar essa mensagem falando com mulheres que precisam ser encontradas. Esses dias, eu havia compartilhado com a pastora Kelly, e ela acompanhou o meu testemunho em uma das áreas da minha vida, e nós aproveitamos que estava ali. Eu não lembro se foi num final de culto de terça ou de sexta, e eu estava compartilhando algo com ela sobre uma área da minha vida, a qual há muito tempo eu havia me perdido. Sim, eu não sou diferente de vocês. Eu também já me perdi algumas vezes. E eu falando com a pastora Kelly, eu falei: pastora, eu estou compartilhando com a senhora, porque a senhora abriu as portas para mim testemunhar. E ali eu comecei a compartilhar com ela algo que Deus trouxe vida. E sabe, queridas, foi um processo tão doloroso. E a única coisa que vinha na minha mente era: Deus, eu posso estar morrendo, mas eu só saio daqui quando o Senhor me direcionar. Eu lembro que no processo, e não é um mistério a minha área profissional, a qual eu sempre relutei muito, muito. E quando eu falo muito, vocês não têm noção do quanto é muito. Eu sempre achei que eu não me enquadrava, sabe? Eu olhava assim e falava: aí já não, Deus. Aí não é comigo. E Deus sempre insistindo, sabe? E o inimigo, ele é sujo. Ele é muito sujo. E como ele via que havia uma fragilidade na minha área, porque eu não conseguia me enquadrar no padrão das outras profissionais. E eu confesso para vocês, queridas, eu tentei. Mas todas as vezes que eu tentava, sabe quando você sente o coração fechando? Eu falava: não, Deus, não é para mim. E teve um dia que eu falei: Deus, o meu coração não está mais aqui. O que o Senhor quer de mim? E essa é a oração de todo ser humano que vive na dependência de Deus. Porque as pessoas que são autônomas, que são empresárias, que são microempreendedores, eles não têm a certeza do que vai vir, do que vai receber, do que vai acontecer, quantos vão atender. E eu falei: Deus, de uma coisa eu sei: se o meu coração se fechar e se o Senhor mudar a direção, eu continuo confiando em Ti. Se o Senhor disser para mim: encerrou aqui, eu continuo, eu permaneço confiando em Ti. E Deus falou comigo, abriu portas. E um dia eu sentada, ali num buff entre o corredor da onde eu trabalho atualmente, eu falei: Deus, eu estou aqui por obediência, mas eu não queria estar aqui. Eu olhei para Deus e falei: Deus, me adianta logo o que eu preciso fazer, porque Deus me livre, o ciclo se encerrar e eu não terminar algo que o Senhor me colocou para fazer aqui. E Deus falou: filha,
obediência pela metade não gera frutos. Eu não quero só a tua presença, eu quero o teu coração. E eu olhei para Deus e eu falei: Deus, o Senhor está me pedindo algo tão difícil. Por que está pedindo para mim? Por que tem que ser eu? E Deus falou ao meu coração: o dia que eu confirmei a tua profissão, eu não confirmei o lugar. O que eu te dei são ferramentas para mim trabalhar. Você vai aonde eu mandar, e você vai ficar enquanto eu disser que você precisa ficar. E eu falo que no início o coração ainda estava fechado, então tudo parecia carregar muito peso sobre os meus ombros. Parecia que o cansaço era muito, a dor de cabeça era muita. E eu pude entender que eu só estava sentindo tudo aquilo porque a obediência estava sendo dada pela metade. E nessa noite eu abri aqui com vocês sobre essa área da minha vida, a qual Deus já tem feito e feito muito, ao ponto de virar milagres e testemunho. Porque eu comecei o texto falando sobre algo que se perdeu, e na minha vida não foi diferente. Eu prego isso com autoridade, temor e reverência a Deus. E quando eu decidi me entregar de verdade para aquilo que Deus estava fazendo, um dia eu e a minha patroa estávamos conversando, e eu falei para ela: talvez a minha sobrancelha realmente não seja a melhor daqui. Talvez o que eu faça realmente é igual todas as outras excelentes profissionais. Mas existe algo a qual Deus sabia que somente eu poderia fazer naquele momento, naquela hora e com aquelas pessoas. Eu quero dizer para você que talvez algo esteja perdido na tua vida, e para ser encontrado vai exigir uma obediência. Aquela mulher, ela não foi obediente a Jesus, mas ela entendia o valor que tinha aquela moeda quando aquela moeda voltasse para o lugar. E talvez eu esteja falando aqui para mulheres que só vai conseguir enxergar aquilo que está perdido, o que se perdeu ou o que está faltando, que só vai enxergar aquilo que está parando de funcionar ou que já parou de funcionar quando enxergar que a procura precisa ser constante, que precisa haver persistência, que precisa insistir, que precisa de um processo que muitas das vezes vai doer sim. O processo daquela mulher foi enxergar no escuro. O processo daquela mulher foi varrer, sem mensurar, sem conjecturar aonde aquela moeda havia se perdido. Mas não é porque ela não sabe aonde a moeda se perdeu que ela deixa de procurar. Deixa eu repetir algo para você. Não é porque você não sabe aonde você se perdeu que você não vai se levantar, que você não vai acender uma luz, que você não vai pegar uma vassoura e vai varrer toda a sujeira. Deus está convidando mulheres aqui nessa noite para levantar, acender a luz, varrer e enxergar aonde se perdeu. Mas pastor Ariane, você não falou que o Espírito Santo vai fazer isso? Ele traz luz àquilo que está em oculto, aquilo que você não consegue ver. Mas se você está vendo, se já veio a luz aquilo que se perdeu, se já veio a luz aquilo que morreu, o Espírito Santo não te convida hoje somente para procurar. O Espírito Santo te chama hoje para abrir a tua boca, liberar sobre a tua vida que vai haver vida. Aonde houve morte, há vida nessa noite. Eu não sei, mulher, como você chegou aqui, mas eu estou sobre uma autoridade divina para dizer para você, sim, para
para você que veio, para você que ofereceu essa noite a Deus, para você que poderia estar em qualquer outro lugar, mas decidiu estar aqui. Eu vim falar para você que há um Deus que não desiste. Há um amor imensurável. Há um amor que jorra sobre as nossas vidas nessa noite. Há um amor que chega nessa noite para preencher as lacunas. Há um amor, Jesus. É o seu amor, Senhor. É o seu amor que nos constrange. O seu amor que nos liberta. O seu amor que nos faz enxergar novamente aquilo que se perdeu. Ah, Jesus, eu quero declarar o amor. O amor celestial que não condena. Um amor celestial que perdoa. Um amor celestial que compreende. Mas um amor celestial que nos chama para se posicionar diante da perda. Um amor celestial que nos encoraja nessa noite a se levantar. Há um amor celestial que nos convida, que nos convoca nessa noite para alcançar aquilo que um dia estava longe demais. Senhor, eu quero orar por mulheres que não são perfeitas, mas que identificam que há uma área perdida na vida delas. Ah, Jesus, e às vezes falta tão pouco para que ela seja encontrada. Eu quero convidar você, mulher. Eu quero te convocar. Mas se você for perfeita, fica aí mesmo. Nessa noite eu vim falar com mulheres que desejam ser encontradas. Hoje eu vim falar com mulheres que identificam que se perdeu. Hoje eu vim falar com mulheres que talvez não identificam que perdeu, mas sabem que algo está fora do lugar. Eu quero que você, que lá dentro da tua alma, lá dentro do teu interior, sabe que algo parou de funcionar, vem até aqui na frente. Eu quero orar pela tua vida.